Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje essa série de meditações. Fizemos uma pausa no estudo aos Gálatas e hoje nós vamos iniciar essa série, o Evangelho na Prática, aplicando as bem-aventuranças. Algo que nós sempre falamos aqui, e os irmãos sabem disso, é sobre viver o Evangelho. Nós temos que aplicar isso para a nossa vida. Por que eu digo isso? Porque 31% da população do Brasil se declaram evangélicos. 31%. Se nós juntarmos com os católicos, nós seremos 81% da população cristãos. 81%. Mas a pergunta que às vezes eu fico pensando é: será que esses 81% da população têm vivido de fato o Evangelho? Será que nós estamos impactando a sociedade com a aplicação do Evangelho? Como colocar em prática o Evangelho no nosso dia a dia? Como que nós podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida e em todos os segundos do nosso dia? Bom, o Evangelho é a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Beleza. Mas também, com isso, vem o reino de Deus que veio com Jesus. O reino de Deus é chegado a vós. Jesus pregou o Evangelho, ele anunciou a vinda desse reino. Pastor Ricardo Barbosa diz que o Evangelho é o mundo de Deus invadindo o nosso mundo. E isso é o Evangelho, é o Deus Criador invadindo o nosso mundo e estabelecendo agora o reino dele. No Sermão do Monte, Jesus condensou todos os ensinos do reino de Deus, nos mostrando como vivermos isso na prática, aplicando então para a nossa vida. Então é uma série de princípios, é uma série de ideias, é uma série de valores que devem então ficar gravados em nosso coração, tudo o que Jesus falou no Sermão do Monte. C.H. Dodd diz: o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Nós vamos ver então como Jesus pegou esses valores, a cultura, e virou os valores da cultura de ponta cabeça, invertendo, e passou a nos mostrar que aquilo que tem valor na cultura do mundo não tem valor na cultura do reino de Deus. E aquilo que na cultura do reino de Deus o mundo despreza, isso de fato tem valor. O contexto, nós estamos nessa transição do ano da preparação para o ano da popularidade de Jesus. Uma forma muito fácil de nós entendermos um pouco sobre Jesus é nós separarmos as épocas de Jesus. Então, dentro dessas épocas, nós temos 5 tempos. Nós podemos dividir de uma forma para ficar mais prática, para entendermos quando nós lemos a Bíblia. O primeiro tempo é a infância e a juventude de Jesus. O segundo tempo é a preparação de Jesus. Jesus ainda não é conhecido e João Batista está preparando o povo para receber o reino de Deus, receber Jesus. O terceiro tempo vem o tempo da popularidade, onde a fama de Jesus começa a percorrer, o povo começa a vir atrás de Jesus para ouvir o que ele tem a dizer. O quarto tempo, nós temos o tempo da paixão, que é o tempo da perseguição e da morte de Jesus. E depois vem o quinto tempo, que é o tempo da ressurreição e o tempo que ele passa com seus discípulos, então, enviando eles para assim fazer mais discípulos. Jesus agora no Sermão do Monte, e esse é o contexto que nós estamos, estabelece os princípios do reino de Deus. E Jesus inicia falando sobre as bem-aventuranças, e é sobre elas que será essa série de meditações. Nas bem-aventuranças, Jesus descreveu 8 qualidades, ou então 8
atitudes para que as pessoas pudessem agir aplicando o evangelho para a vida dia a dia. E ele nos mostra então que se colocarmos essas atitudes, essas qualidades na nossa vida para vivermos, nós teremos uma consequência que todo mundo quer, que é a felicidade. Bem-aventurados. Se nós aplicarmos isso, nós seremos felizes. Hoje nós vamos iniciar pela primeira bem-aventurança, o pobre de espírito, e nós vamos falar 3 verdades. A primeira é que a prática do evangelho é um paradoxo ao mundo. A prática do evangelho nos joga contra a cultura do mundo. A segunda verdade que nós iremos meditar é: a felicidade se inicia em uma realidade interna. Começa dentro de nós. E terceiro é uma realidade do reino para o nosso tempo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que seja uma caminhada, uma jornada abençoadora para todos nós. Então a primeira verdade que nós vamos meditar é que a prática do evangelho, se nós vivermos isso, nós iremos contra a cultura do mundo, pois ela é um paradoxo ao mundo. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 3. Não precisa ficar em pé. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3. Nós iniciamos 10 minutos aí de atraso, porque ocorreu algo imprevisto, tá? Mas eu vou dar uma corridinha aqui para a gente terminar no horário. Tentar fazer horário inglês. Deus chega no horário e termina no horário. Ou antes. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele então passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, ou então felizes, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algo que nós sempre vamos repetir aqui é que o evangelho na prática vai sempre nos lançar contra a cultura do mundo. Os valores do reino de Deus é contra a cultura. Por isso que eu disse que os valores do reino de Deus é uma pirâmide de ponta cabeça. Aquilo que está no topo da pirâmide, Jesus agora coloca na parte de baixo. Leon Morris disse que a bem-aventurança serve para revelar o vazio dos valores do mundo. O que a cultura do mundo diz a nós? A cultura do mundo diz a nós que bem-aventurado, ou seja, o feliz, é a pessoa autossuficiente. Não é isso que as pessoas têm vendido cada vez mais? Bem-aventurado ou feliz é a pessoa autoindependente, que não precisa de ninguém. Mulheres, né? Ou homens também. A cultura do mundo tem colocado isso em nossa mente, que nós não precisamos de ninguém, que nós precisamos ser independentes, ser autossuficiente, e feliz é aquele que é dono do seu próprio destino. Eu estava na segunda-feira à noite assistindo um programa na TV Cultura, programa Provoca, do Marcelo Tais, e ele estava entrevistando o Whindersson Nunes. E o Whindersson contou a sua história desde a infância na igreja, a sua juventude na igreja, até então que ele saiu da igreja. E há 10 anos atrás, Marcelo Tais falou que fez uma pergunta a ele e perguntou: o que você quer ser? Ele sempre pergunta no final do programa, o Marcelo Tais, ele pergunta para todos que vão lá e fala: o que é a vida? E há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, segundo Marcelo Tais, ele falou que a resposta do Whindersson foi que a vida era para ser feliz, vivida com a família, ele queria ter muitos filhos, cachorros, né? Uma esposa, e assim desfrutar da vida até que ele morresse.
E aí o Marcelo Tais perguntou se essa mesma resposta era a mesma de hoje, segunda-feira. E o Whindersson Nunes me chamou muito a atenção porque ele foi alguém que recebeu os valores do reino de Deus, desde criança. Mas nessa segunda-feira ele respondeu que ele quer ser feliz, então ele não pensa mais em ter esposa, em ter filhos, porque ele quer ser dono da sua vida, não procurar ninguém, não dever satisfação a ninguém e ser uma pessoa totalmente auto-independente. Percebe como a pirâmide virou? Os valores viraram? Também há um momento que esse vazio no coração foi aberto dentro do homem. Quando o primeiro homem também tentou ser auto-independente. Quando Adão tentou ser autossuficiente. Quando Adão tentou ser como Deus. E ali naquele momento, ele inverteu os valores. O pecado entrou e foi criada uma lacuna dentro do coração do homem, onde o tamanho exato é de Deus. Não cabe mais nada ali. Jesus agora, virando essa pirâmide de valores, ele diz, olha, felizes não são os autossuficientes. Felizes não são os autoindependentes. Felizes são os pobres de espírito. E a palavra pobre, ou seja, humilde de espírito, é muito interessante, pois a palavra é pitokos no grego, e o sentido é que você é tão pobre que não tem recurso nenhum. Você precisa mendigar. A palavra também está relacionada, no mesmo sentido, com Lucas 16:20, usada para o mendigo Lázaro. No hebraico, essa palavra tem um sentido ainda mais profundo, que era o homem humilde que colocava toda a sua dependência em Deus. Ele entendia que ele precisava de Deus. Um bom exemplo para nós de pobres de espírito está em Lucas 18, do 11 a 13, que diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pois sou pecador, sou pobre de espírito, sou dependente do Senhor. O que Jesus está nos dizendo é que feliz não é o que a cultura do mundo diz, que tenta vender essa imagem, que a sua felicidade está na sua independência. Aliás, essa semana eu sigo uma pessoa no Instagram e ele postou uma foto com 10 milhões de reais, assim. E aquilo, estava conversando com a Gra, os jovens veem um negócio desse e eles ficam doidos, preciso comprar o curso desse cara, eu preciso, sabe, eu quero um pouquinho dessa influência desse cara, né? Não, Jesus não diz isso. No reino de Deus, o evangelho na prática, feliz é aquele que entende que é pecador. O evangelho na prática, feliz é aquele que sabe que ele é carente de Deus. Com o evangelho na prática, o valor do reino é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. No evangelho na prática, feliz é o homem que reconhece que precisa de Deus e coloca toda a sua confiança em Deus. Você percebe como vai contra a cultura do mundo? Calvino disse que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, esse é bem-aventurado. Aquele que entendeu que não é nada,
aquele que entendeu que não tem mérito, aquele que entendeu que precisa de Deus, aquele que entende que precisa de Deus no dia a dia, aquele que entende que precisa de Deus na sua família, aquele que precisa de Deus nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu trabalho, na sua escola, qualquer atitude que ele for tomar, ele fala: Deus, eu preciso do Senhor. Essa pessoa foi reduzida a nada e ela repousa na misericórdia de Deus. Então essa pessoa é pobre de espírito. Mas a segunda verdade para meditarmos é que a felicidade se inicia em uma realidade interna. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Não é uma humildade externa, mas é algo que acontece dentro de nós. É algo que Deus sabe. Deus sabe. Às vezes nós olhamos para outras pessoas, nem por verdades externas, não, mas a gente olha e fala: nossa, como aquela pessoa é humilde. Mas é Deus quem sabe. É Deus quem sabe se ele não é orgulhoso, se ele não é arrogante, se ele não está baseando a sua salvação nos seus méritos. Então, tudo se inicia numa realidade interna. E como nós falamos, a cultura do mundo pinta uma felicidade na autossuficiência, na autoindependência. E tudo isso gira em torno de alguns pilares. Quais são esses pilares? Riqueza, poder, fama e vários outros, se nós fôssemos citar aqui. Você já percebeu a necessidade que as pessoas têm de parecer que está tudo bem nas redes sociais? As pessoas têm uma necessidade, aliás, tem uma nova doença aí. A necessidade de parecer que está tudo bem nas redes sociais já está sendo tratado como uma doença. Você já percebeu como os influencers estão sempre felizes e pregam a felicidade como um estilo de vida? Essa é a nossa realidade hoje. Essa é a cultura de hoje. Mas eu quero que você preste atenção, porque eu achei lindo demais esse texto no livro de James Hastings. Ele diz no livro dele os melhores textos da Bíblia, citando sobre riquezas. Preste atenção no que ele diz, ó. Há uma tendência em todas as possessões materiais de obscurecer as necessidades que elas não podem satisfazer. Preste agora um pouco mais de atenção. Uma mão cheia ajuda o homem somente a esquecer que o seu coração está vazio. As coisas que esvaziam a vida são comumente aquelas que prometem preenchê-la. Fala para mim se não é isso que hoje está sendo vendido. As pessoas têm a ideia de se conseguir coisas, ter seus milhões, o seu primeiro milhão. Essa é a propaganda. Adquirir coisas, na verdade, não vão conseguir preencher, porque a mão cheia do homem só faz ele esquecer que o coração dele está vazio. Quando Davi pecou com Batseba, lembra? Ele está no poder, ele estava no trono, ele era rico, ele tinha poder de influência. Ele mandava e desmandava, mas naquele momento ele não estava alegre, ele não estava feliz. Salmo 51, do 9 ao 12, onde ele está expressando o seu arrependimento, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me, meu Deus, restitui-me, Deus, a alegria da salvação. Ele tinha tudo o que as pessoas querem. Ele tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha influência. E ele pediu: restitui-me a alegria da salvação. O que eu quero lhe dizer é que o Evangelho, na prática, nos mostra que a felicidade não está no topo
da pirâmide social. Não está dependendo da tua conta bancária, não depende do número de seguidores no poder e na influência. A verdadeira felicidade está em desfrutar Deus. A verdadeira felicidade está em depender de Deus. E a verdadeira felicidade está na comunhão com Deus. Jesus inverte essa pirâmide de valores. Terceiro e último, uma realidade do reino de Deus para o tempo presente. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba, Jesus não disse que quem vive essa boa nova, esses princípios do reino, ele será bem-aventurado e dele será o reino dos céus. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. A pobreza do espírito está conectada com essa posse do reino de Deus. A pobreza de espírito, bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, porque sou pecador, está conectada com a entrada no reino de Deus. A bem-aventurança que o cristão recebe não é uma bem-aventurança proposta para um estado futuro. É para ser vivido hoje, viver o reino de Deus hoje, expandir o reino de Deus hoje. A oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino aqui na terra, como já está, como já está estabelecido no céu. Venha. É algo para desfrutarmos agora. Não é algo apenas que o cristão receberá, mas é algo que o cristão que bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim porque sou pecador, ele já recebeu o reino de Deus. Mas você pode me perguntar nessa noite: como faço então, pastor, para viver isso na prática? E é justamente isso que a primeira aventurança fala. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau dessa escada. Você precisa bater no peito e dizer, como o publicano disse: ai de mim, porque sou pecador. Ai de mim, como disse Isaías, porque dos meus lábios as palavras são impuras. Tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor para ser salvo. Esse é o primeiro passo para viver o Evangelho na prática. E Jesus morreu. Jesus, então, aquele que entrou na história, habitou no meio de pecadores e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Ele perdoa os nossos pecados e nos traz agora para iniciarmos essa jornada no reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Porque Jesus começa por essa, né? Se Jesus começasse pela bem-aventurança da pureza de coração, todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Não haveria esperança para nós. Mas se você quer começar a viver o Evangelho na prática, o que Jesus diz a nós é: esvazie-se de si mesmo e se encha de Deus e do reino de Deus. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Que tal nós começarmos então a aplicar essa verdade hoje?
Que tal nós fazermos igual este publicano? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Eu peco em omissões, eu peco em ações e em pensamentos. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Que tal nós começarmos hoje, falarmos para Deus aquilo que nem seus filhos, esposa e esposo sabem, mas confessarmos diante de Deus e falarmos: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sou autossuficiente, eu não sou autoindependente. Tem misericórdia de mim, porque às vezes eu tenho invertido os valores do reino e colocado como princípios os valores da cultura do mundo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que tal nós deixarmos nos pés da cruz hoje todos os nossos pecados e recebermos do Senhor perdão e graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Pai, queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Queremos nos encher de Ti, nos encher do Teu reino. Queremos nos esvaziar, Senhor, do orgulho, da prepotência, do nosso eu. Queremos confessar nessa noite: ai de mim, pois sou pecador. Pai, queremos deixar de lado os valores do mundo para vivermos os valores do reino. E a entrada para esse reino de amor, de justiça, de verdade, começa pela humildade de espírito, pela pobreza de espírito, Senhor. Então, Senhor, eu quero dizer a Ti: eu preciso do Senhor. Eu quero confessar a Ti que eu sou carente do Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Te agradeço, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela verdade do Evangelho que nos colocou nesse reino de verdade, nesse reino de justiça, nesse reino de amor. Eu te agradeço, Senhor. Deixo diante de Ti, ó Deus, os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, pensamentos, palavras, sentimentos que não Te agrada, Senhor, que eu peco. Eu deixo diante da cruz, Senhor, porque eu sei, Senhor. Eu sei que ali eu recebo perdão e graça. Eu te agradeço, Jesus, pelo Teu sacrifício, te agradeço pela salvação. Em nome de Jesus. Amém.